Fala pessoal, tudo bem com vocês? José Passos falando, mais um vídeo aqui do nosso canal, do Papo de Holder. Então se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, já ativa o sino das notificações e dá um like nesse vídeo, para que a gente possa atingir um maior número de pessoas. Então o assunto do nosso vídeo de hoje é sobre ações ou fundos imobiliários. Então se você já prestou atenção no título desse vídeo, você percebeu que, na minha opinião, essa decisão, essa escolha, ela não deve ser excludente. Então você não precisa, na verdade, decidir entre ações ou fundos imobiliários, e sim ter ações e fundos imobiliários, né? Porque são ativos que eles têm características distintas, né? E vamos dizer assim, são ativos que eles não são totalmente correlacionados. Então, não necessariamente quando o índice das ações está subindo, os fundos imobiliários também irá estar acompanhando, tá? Então a gente tem aí uma média de 0,58 de correlação entre esses dois ativos. Então é interessante você ter esses dois ativos na sua carteira. Por que eu acho, né, que você deve ter esses dois ativos em carteira, né? Primeiro porque, além de serem, né, correlações um pouco distintas, cada ativo, né, ações e fundos imobiliários, tem características diferentes. Então, quando eu falo em fundos imobiliários, né, você tem que saber que aquele ativo é um ativo que ele não vai, provavelmente, tá, ele não vai multiplicar a sua cota por muito, né? Ele não vai simplesmente valorizar em um ano 500%, 1000%, como pode acontecer com uma ação, né, e já aconteceu. Então, quando você investe em fundos imobiliários, o que você busca naquele investimento é fluxo de caixa. Então, o que você busca naquele investimento são os rendimentos mensais que os fundos imobiliários pagam aos seus cotistas. Então, você tem que estar ciente, né, do objetivo de se investir naquele ativo. Então, eu não invisto no fundo imobiliário esperando uma multiplicação de valor do meu patrimônio. Eu invisto em fundo imobiliário esperando a renda passiva, esperando esse fluxo de caixa que é característico desse tipo de investimento, né? Então, eu acho que para fundos imobiliários, essa é a principal característica do investimento e esse é um dos motivos que você deve investir em fundos imobiliários, né? Receber esses rendimentos e reinvestir, né, em outros ativos ou nos próprios fundos imobiliários. Já quando você investe em ações, né, pessoal, você está exposto a uma maior multiplicação do seu patrimônio. Então, as ações, elas podem, né, elas não têm limite de valorização, elas têm limite apenas de perda. Você investe R$100 numa ação, ela pode custar R$0 e aí você perde R$100. Mas se você investe R$100 numa ação e ela multiplica, né, ela acaba multiplicando seu patrimônio por 1.000, ela pode multiplicar seu patrimônio por infinitas vezes. Então não existe limite de ganho de patrimônio quando você investe numa ação. A ação, ela tem a volatilidade muito maior do que fundo imobiliário, né? A gente tem que lembrar que volatilidade é diferente de risco, né? Volatilidade é simplesmente a oscilação, né, no preço das ações, né? Ela geralmente é 3 vezes das cotas dos fundos imobiliários. Então o que é isso? Quando a ação, quando o índice ali das ações, né, valoriza 3% dos fundos imobiliários, ele valoriza apenas 1%. E quando desvaloriza 3% dos fundos imobiliários, em média, irá desvalorizar 1%. Então, são características também distintas, que é a volatilidade. Quando eu invisto em fundos imobiliários, eu tenho uma volatilidade menor. Então, para quem está começando a investir na renda variável, talvez seja melhor, né, isso na minha opinião, talvez seja melhor começar investindo em fundos imobiliários, porque como tem uma volatilidade menor, né, você não fica tão ansioso, tão desesperado, né, vendo talvez, né, como se você estivesse investindo em ações, a sua ação ela valorizar ou desvalorizar 10%, 15% em uma semana, em um dia, isso pode acontecer. Com fundos imobiliários, né, a volatilidade, né, a oscilação do preço da cota, ele é menor, né? Essa oscilação é menor. Então, eu acho que tem essa outra característica que também é diferente, apesar de ser renda variável, existe essa diferença de volatilidade. Então,
é outra forma de se pensar, né? Outro ponto que a gente tem que entender é que se a gente for pegar, né, muita gente fala que investir em ações é melhor a longo prazo, porque você consegue uma multiplicação maior, né, de patrimônio e dessa forma uma rentabilidade melhor. Mas se a gente for pegar o índice FIX, né, que é o índice que replica ali o desempenho dos fundos imobiliários, e pegar o índice Bovespa, né, que é o índice que replica o desempenho das mais ou menos 60 maiores empresas da Bolsa de Valores, a gente vai ver, né, desde 2011, que foi quando foi criado o índice FIX, a gente vai ver que se a gente pegar de lá até hoje, o índice FIX ele teve um rendimento melhor do que o índice Bovespa. Então, intuitivamente, né, a gente pode pensar que as ações elas vão se valorizar mais no longo prazo, mas por enquanto aqui no Brasil não é isso que acontece, né? Como a gente tem um índice ainda muito novo, né, o índice de fundos imobiliários, apenas de 2011 para cá, não dá para falar que os fundos imobiliários no longo prazo têm uma rentabilidade melhor do que as ações. Mas se a gente for pegar esse mesmo índice no mercado americano, a gente vê que a diferença é maior ainda. O índice de fundos imobiliários, né, dos fundos de tijolo no mercado americano, ele rendeu muito mais do que o S&P 500, né, em 30, 40 anos. Então, pessoal, às vezes a gente acha que intuitivamente, né, investir em ações no longo prazo, a gente vai ter uma valorização de capital melhor. Mas, né, temos que pesquisar e temos que ter cuidado, né, antes de investir. Então eu acho que você não precisa escolher entre um investimento ou outro, e sim verificar entre ações e fundos imobiliários aquelas ações e aqueles fundos que melhor podem representar a sua vontade de investir, né? Escolher boas ações, bons fundos imobiliários e ter os dois investimentos em sua carteira. Então, pessoal, estou fazendo a brincadeira aí, né, com a música, então por isso que eu acho que você tem que ter ações e fundos imobiliários juntos e shallow now. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Todas as informações que eu falei aqui no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Todas as comparações que foram feitas aqui no vídeo e o link para vocês se inscreverem, me seguirem, na verdade, lá no Instagram, onde eu posto conteúdo quase que diariamente. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.